Salve, salve, galera! Vamos lá, mais uma aula. Vamos falar aqui sobre o desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. Espero aí que todos estejam bem, que todos estejam produzindo belíssimas redações, né? Acho que alguém tirou 1000 aí, né? Só está tirando 1960. É isso mesmo, vamos lá. Galera, como prometido, a aula de hoje sobre desenvolvimento, para a gente desmistificar algumas situações em relação a a esse projeto de texto, que é a competência 3, que envolve, inclusive, outras competências, né? Eu sempre costumo dizer que o desenvolvimento talvez seja a parte em que a gente demora mais a fazer, obviamente, por serem 2 parágrafos, mas, ao mesmo tempo, porque a gente sempre quer ser perfeccionista em relação ao que está escrevendo, no texto. Então, para a gente começar, veja, eu sempre gosto de definir os parágrafos, tenho feito isso durante esse ano todo, tá? É nessa divisão essencial. Da mesma forma que a gente fez a divisão com a introdução, eu acho essencial de a gente fazer também com o desenvolvimento, para que a gente entenda o que é que vem antes, o que é que vem depois, o que é que eu posso acrescentar que, de certo modo, pode contribuir com o debate da minha redação, o que é que eu posso, de certo modo, trazer para a minha redação, que vai deixar, então, meu corretor encantado pelo aquilo que eu estou escrevendo. Então, os 4 passos essenciais, tá? É que a gente vai focar agora, tá? São esses, tá? Primeiro passo, tópico frasal. Esse aqui, tá, galera, não pode abrir mão desse tópico frasal. Como assim, professor? É a primeira frase do parágrafo, tem que retomar mesmo, daqui a pouco a gente vai entender como fazer um tópico frasal bem chamativo, não mais do mesmo como quer queira, quer não, a gente já estudou outros anos, a coisa evoluiu, então vamos fazer um tópico frasal chamativo, um tópico frasal que chame, enfim, a atenção do corretor. Então, nesses 4 passos aqui essenciais, que a gente vai focar agora em cada um deles, eu acho essencial a gente entender justamente esses passos, tá? Depois disso, nós temos o repertório sociocultural, de embasamento, nós temos também a argumentação e, por fim, o fechamento crítico, que é um ponto principal que iremos focar daqui a pouquinho também, tá? A argumentação é a argumentação propriamente dita, na prática a gente vai conseguir visualizar isso melhor. Vejam só, deixar claro para vocês, tá? Emerson acha mais fácil essa sequência: top frasal, repertório, argumentação, que envolve uma argumentação sólida, mais uma exemplificação, e, por fim, o fechamento crítico. Mas, repito, cada qual tem uma maneira de escrever. Só não pode abrir mão, tá? E aí é algo que eu acho que é essencial deixar claro para vocês, do tópico frasal. Mas, de repente, eu posso colocar a argumentação antes do repertório de embasamento, eu posso colocar o repertório para depois, tá? Mas tem coisas que, para a gente não correr risco, é aquilo que eu sempre digo, é a tendência daquilo que o corretor do Enem tem enxergado. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês, como bônus, a redação nota 1000 da Indira Morgana, que foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de corrigir redação o ano passado inteiro, para que a gente dê uma lida também, analise, está aqui no material que vocês terão acesso lá no AVA, tá? No nosso ambiente virtual de aprendizagem. Vamos lá. Partindo desse pressuposto, esse aqui é o parágrafo que a gente conversou um pouquinho na semana passada, com um tema, inclusive, que vocês já fizeram, né? Desafios associados à alfabetização no Brasil. É um tema muito bom também para debater. A gente vai fazer, em outros momentos, um debate sobre sobre esse tema também, com outras vertentes, que eu acho essencial fazer isso. Como de praxes, observem as coresinhas, ó, correspondentes a cada componente aqui dentro do texto, para visualizar, tá? Para que vocês consigam visualizar cada coisa. Eu acho que a gente tem que trabalhar com uma coisa, gente, ainda que seja chata, uma coisa bem mecânica. No qual sentido? Beleza, aí se o corretor quer, para que eu tire mais 960, então eu vou fazer. E aí, obviamente, a gente vai inserindo ali a nossa argumentação, vai inserindo ali outras coisas essenciais dentro do texto, tá? Vamos lá. Diante desse cenário, a negligência da família quanto ao letramento precisa ser superada. Então, já no tópico frasal, o que é que eu chamo a atenção?
Nesse tópico frasal, já percebe-se que a negligência da família é a nossa tese, é o nosso argumento, nesse caso, argumento um. Como é que eu sei que é argumento um? Devido ao conectivo, né? Se fosse o argumento 2, de uma suposta redação, teríamos aí um aditivo. Além disso, ademais, outro sim, para além disso, enfim. Percebam que aqui eu tenho duas coisas essenciais. Primeiro, tá? Esse, essa negligência da família como tese, para defender esse ponto de vista, e tem também, gente, o termo letramento. Perceberam isso? Por que é tão importante? Inserir o tema. Outro dia eu estava corrigindo redação, aí o aluno me mostrou a redação dela, é muito bem próxima de mim, tal como vocês também são, assim, principalmente a galera que já teve aula comigo pessoalmente, e eu brincava com ela da seguinte forma: seu parágrafo está perfeito, tá? Mas ele mas vale zero. Era como assim, professor? Aí eu peguei a folha da redação, né, dobrei a introdução, dobrei o desenvolvimento 2, dobrei a conclusão e só deixei o D1 à vista. E pedi para outro corretor que estava na sala, outro professor, ler. Aí o professor leu e disse: tá perfeito, não tem erro de vírgula, não tem erro de conectivo. Eu falei: mas qual o tema da redação? Aí ele não soube me dizer. Consegue compreender a ideia que eu quero trazer para vocês? Apresentar para o corretor o tema, galera, é essencial, tá? E aí, ó, nós treinamos, por isso que toda semana, vocês perceberam que toda semana eu estou apresentando sinônimos para vocês, para que a gente consiga fazer isso. Percebam, sinônimo de letramento, e aí eu ouvi isso, vocês precisam internalizar, porque se for um tema análogo à alfabetização, um termo análogo ao letramento, você já tem aí um sinônimo correspondente, tá? Letramento é sinônimo, enfim, de alfabetização. Então, nesse tópico frasal, curtinho, direto, eu tenho a retomada da tese e já cito o tema, beleza? Mas não se preocupem que daqui a pouco tem uns presentinhos, alguns presentinhos bem interessantes que vocês vão gostar. Vamos lá, qual é a minha ideia agora? Embasar isso. Veja, é muito grave afirmar que a família é negligente, né? Por isso que impede a alfabetização dos alunos, né? Dos seus filhos, dos seus entes. E aí eu preciso embasar isso. Para isso eu trago, ó, lembrando, tá, galera? A gente vai ter uma aula sobre isso mais à frente, mas segundo, de acordo, não são conectivos, são operadores argumentativos. Então, por isso que eu a gente vai ter uma aula sobre isso, só sobre conectivos, tá? Mas adianto para vocês que a orientação é fazer da seguinte forma, ó, nesse viés, para Jean Piaget, psicólogo suíço, o núcleo parental tem um importante papel no desenvolvimento intelectual dos menores. O que é que chama a atenção? Perceberam que nesse período não há argumentação, só há frase, né, só há ideia do Jean Piaget. Tá? O que que chama a atenção? De repente, em outro tema, se você sentir a necessidade de debaterem, tá? Que o problema está na negligência da família, está na família, vocês podem, sem timidez, tá? Vocês podem utilizar esse mesmo repertório, porque perceberam que esse repertório que está aqui no segundo momento não está associado ao tema, está associado justamente à família, ao debate com a família. Depois disso, agora eu preciso fazer uma argumentação, né? Lembrando, ó, citou Jean Piaget, a primeira pergunta que eu faço, independente de qualquer coisa, é o seguinte, né? O Jean Piaget, aquilo que ele afirma acontece no Brasil, é que o núcleo parental tem um importante papel no desenvolvimento intelectual dos menores, né? No Brasil acontece isso? Não, né? Por isso que eu uso o entretanto, uma diversidade. Uma dica, eu acho que já falei isso com vocês, é pensar na seguinte hipótese, tá? Quando for, por exemplo, um filósofo, tá? Geralmente, eu acho que 99% das vezes, né? Quase que geralmente, para usar um contraditório mesmo, tá? Porque a filosofia é um ideal a ser alcançado. Então, tudo aquilo que o filósofo afirmou lá atrás nunca vai ser realizado no Brasil. Sinto muito, né? Quando Platão vem lá eh, com suas ideias, né, de melhorar o mundo, melhorar o ser, até hoje a gente está buscando essa perfeição, tá? Então, assim, trabalhou com um filósofo,
ou então com algum psicólogo, de certo modo, né, que faça essa menção, vai usar o entretanto, no entanto. Já sociólogo, aí sim, em 100% das vezes, se assim não for, não pode ser considerado a sociologia, tá? Já sociólogo, tudo aquilo que ele escreveu é um estudo social. Aconteceu ou está acontecendo, ou está acontecendo. Portanto, deve-se partir de uma afirmação, tá? Uma conclusão. Desse modo, né? Nesse aspecto, à luz disso, porque é uma constatação. O sociólogo não é o idealista, a filosofia que é idealista, né? Aquilo que pode acontecer. A sociologia é aquilo que está acontecendo ou já aconteceu. Vamos lá. Ao delegar, ó, um termo bacana, ao delegar, eu poderia substituir esse termo aqui por, de repente, né, ao atribuir, mas atribuir todo mundo iria lembrar. Então, é mais, digamos que, preferível, tá, utilizar ao delegar. Ao delegar, o ensino apenas a escola, os pais secundarizam a sua importante participação na formação intelectual dos filhos e, assim, não constrói um ambiente encorajador quanto ao letramento, né? Poderia até substituir o termo letramento, mas como está distante, né? Então, perceberam, aqui eu já tenho o quê? Peguei a ideia do Jean Piaget e mostrei o contrário do que acontece no Brasil, né? Que no Brasil tem essa cultura, que a escola é responsável por tudo, pela educação, pela escolarização, quando, na verdade, é só responsável pela educação formal, que é justamente a escolarização, tá? O papel de ensinar, o papel de orientar, cabe aos pais, digamos assim, né? Através da literacia familiar. A gente chama isso aqui de literacia familiar, né? Quando o pai conta uma história para o filho, quando o pai mostra uma caneta e diz que a caneta é preta, então a caneta é preta. Quando dá um docinho, né, Bruninha Doce, para o filho, dizer que ali se trata, por exemplo, de um doce, se tratam de dois doces. Então, a matemática já é ensinada e por aí vai, tá? Isso se chama literacia familiar, beleza? E qual é a minha ideia? Eu poderia parar aqui, galera. Mas o que é que o meu corretor pode questionar? Tá, mas o que é que isso tem a ver com o Brasil? Né? Como é que eu consigo visualizar algo do Brasil? E aí, cadê Loló? Tá por aqui? Loló tá aqui, né? Loló Araújo? Tá. E aí, o que é que a gente pode mostrar para o corretor? Eu tenho uma exemplificação para isso, né? Como é que eu faço isso? Ó? Nessa lógica, ao não estimular a criança com atividades que despertem o interesse por ler e escrever, como contação de histórias. Vem cá, vamos para o senso comum. Todo pai brasileiro conta história para os filhos? Não. Então não há um estímulo em relação a isso, né? Seja qual for o problema, devido a tempo, não importa. A parentela atrasa a sua evolução cognitiva. Evolução cognitiva, belo termo também para utilizar, né? Para não repetir a alfabetização e tal. E para concluir, galera, o nosso fechamento crítico. Ó, desse modo, sempre um conclusivo, tá? Geralmente, nas minhas redações, eu uso o assim no D1 e o logo no D2, mas aí cada qual tem sua preferência aqui, tá como desse modo. Enquanto os responsáveis forem negligentes, o grupo infanto-juvenil sofrerá prejuízo na alfabetização, né? Então, enfim, para ficar mais perfeito, eu poderia trocar o letramento aqui, né? Isso por alfabetização, só faria essa mudança. Perfeito até aqui? Tá? Então, a gente já tem ali nesse parágrafo, né? Então, não é novidade para vocês. A novidade é isso aqui. Professor, e se eu não lembrar disso depois, dessa explicação, como é que eu vou estudar esse parágrafo? Tá aqui, ó. Análise de ouro, tá? Ó, análise profunda um, galera, ó. Aqui tá explicando passo a passo dessa redação. De repente, vocês podem esquecer, né? Não quer ouvir a aula novamente, porque já assistiu, então vou estar com o meu material no meu tablet, no meu celular, no meu smartphone, então vou ver o que foi que o professor explicou, porque está aqui explicado o passo a passo, né? Diante desse cenário, veremos na aula de conectivo que esse conectivo é perfeito para o D1, tá? Então, assim, já de antemão, eu não lembro se alguém colocou isso nas redações, mas de antemão, assim, em primeira instância, segunda instância, é passado, galera, né? Primeiramente, pelo amor de Deus, né? Vamos inovar um pouquinho e tal, mas a gente vai ter uma aula específica sobre isso, tá?
Enfim, toco no assunto da negligência da família, né, e aí eu vou explicando aqui passo a passo, não vou entrar em detalhe, porque foi justamente o que eu já falei anteriormente, beleza? Na primeira análise eu paro aqui no entretanto, e na segunda parte eu dou prosseguimento, continuando aqui com o assim, tá? Enfim, tá tudo explicadozinho, para a gente não ter dúvida. Então, eu vou passar aqui, tá? Para a gente não passar aí dos 40 minutos estabelecidos de aula, tá? Vamos lá. Aprender a montar o desenvolvimento perfeito. Vamos lá. Quem quer aprender agora a montar o desenvolvimento perfeito? Vamos lá. Todo mundo aí, para ver quem está ligado na aula. Loló foi esperta, falei o nome dela, ela já colocou eu ali, não foi? Quem quer aprender a montar o desenvolvimento perfeito, para tirar 1000 na redação, Bruninha Doce já está ali colocando eu. Boa. Vamos lá. Ó, galera, ó, frases perfeitas para usar no tópico frasal, tá? Professor, como é que eu vou fazer um tópico frasal perfeito? Como é que eu associo isso? Tem duas sugestões para vocês, tá? Obviamente, vejam só, vocês podem adaptar, aqui é só um protótipo, tá? É aquilo que eu chamo de protótipo. Que vocês podem pegar a ideia e adaptar da forma que vocês acharem mais conveniente, tá? Eu estou mostrando para vocês como é que vocês colocam a tese e colocam um tema de forma peculiar. De repente, vocês podem mudar, ao invés de colocar nesse contexto, coloca diante desse contexto. Vale ressaltar, coloca cabe salientar. Cito a tese 1 como fator primordial para a manutenção do, aí cita o tema, o núcleo do tema, tá? Por exemplo, eu acho que tô tentando lembrar o tema aqui, e não estou tá vindo na cabeça. Só abrir aqui que eu vou. Mas, de qualquer sorte, eu vou colocar lá no módulo, tá, o tema. Que estava fazendo aqui ainda, configurando, mas é desafios para a garantia do acesso à internet no Brasil, tá? Tema que vai dar vazão para outros temas no eixo tecnologia que a gente vai precisar estudar. Tá? Então percebam, tá? Aqui, especificamente, eu tenho um tópico frasal que eu consigo, de certo modo, retomar com maestria, com maestria a minha tese e o meu tema ao mesmo tempo, beleza? Porque a gente poderia passar muito bem, e durante muito tempo eu ensinei os alunos a fazerem isso. Tipo, nesse contexto, vale ressaltar que a negligência da família contribui para a manutenção do contratempo. Por que citar contratempo? Você pode citar uma palavra-chave do tema, né? Para o não acesso à internet, para a não democratização do acesso à internet no Brasil, tá? E aí no material nós teremos alguns sinônimos, tá? Para substituição, não se preocupe, conectar-se à rede, navegar na rede, tá? Então, quanto a isso, não se preocupe, está bem explicadozinho lá para vocês. Então, no D1, não vou conseguir fazer assim, como é que eu faço então? Está aqui a sugestão, ó. Diante desse cenário, é importante frisar que a tese potencializa o revés. E é aquilo que eu digo, pode pegar os dois e adaptar em um, entende? Pega uma ideia, pega outra e forma o seu próprio tópico frasal. E o conselho é, não mudem. Só mudem quando o tio aqui dizer está errado, não está legal, muda, tem que inovar. Usem, porque assim, eu fiz o Enem por 2 vezes seguidas, e sei o quanto é difícil lembrar de tudo que a gente estudou. Então, vou lembrar daquilo que eu repito e repito, tá? Eu consigo fazer toda semana a redação, então, parágrafo. Veja, galera, vai ficar chato para vocês, vai ficar chato para a gente aqui da plataforma que fica corrigindo também as redações, porque a gente já sabe o que vocês vão colocar. Mas para o corretor vai ser perfeito, que é a primeira vez. E vocês não vão perder tempo pensando no que colocar no top frasal. Veja, pensar na frase do top casal. Dá um nervosismo e agora coloca o quê? Qual conectivo vou colocar? Não, velho. Usa o mesmo conectivo, tá? Não vai ser repetitivo. Mas está sendo repetitivo. Tá, para você, para o professor. Mas para os corretores que terão acesso uma única vez com a redação de vocês, vai estar perfeito. O conectivo vai estar perfeito, a retomada da tese vai estar perfeita. Então, assim, não fiquem com isso na cabeça, dizer que a redação está repetitiva, não é isso. A ideia é que vocês tenham o próprio protótipo para não chegar na prova
e perder tanto tempo e, ao mesmo tempo, ficar nervoso. Porque tem gente que não consegue, por exemplo, nas produções de casa, consegue tirar 1.000, 960, mas na hora dá um nervosismo, né? Enfim, normal. E para a gente reduzir isso, a gente faz isso. Ah, eu já sei o que é que eu tenho que colocar. Eu estou nervoso, mas já sei o que é que eu tenho que colocar. E não tem errada, não tem como estar errado. No D2, por exemplo, insta a salientar, ademais, como a tese 2 agrava e citar uma parte do tema também, um sinônimo do tema que a gente está estudando, tanto sinônimo, né, que não vai ter como repetir. De repente, se fosse o tema sobre alfabetização, poderia utilizar a alfabetização no D1, cita letramento no D2, entende? E aí vai. Ah, mas eu não quero colocar uma coisa mais simples, sem colocar o tema, tá aqui a sugestão, não vou obrigar ninguém a colocar, mas se colocar aqui vai ter um coraçãozinho, e aqui vai ter um correto, tá? Vamos lá. Partindo desse pressuposto, essa é a primeira frase, tá? Vocês entenderam aqui? Ficou claro para vocês? Ficou mais fácil também a gente começar a entender isso, tá? E aí, lembrando, né? Aquilo que vocês colocarem nessa redação, gente, só Emerson conhece. Se vocês pegarem, por exemplo, essa redação e dar para outra pessoa corrigir, ela não vai achar que está repetitivo. Não vai achar, tá? É, Enfim, tem uma corretora que trabalha comigo na plataforma, a Fátima, ela é muito boa, tá? E aí, de vez em quando, eu peço para ela corrigir a redação mesmo, e você, principalmente aquelas que a galera escreve muito bem e tal, porque eu quero que alguém veja aquilo que eu estou passando, entende? Porque, assim, tem emoção dentro de Emerson, entende? Que sou professor de vocês e tal. Aí eu quero que alguém corrija de fora, que é para que vocês sintam essa segurança, tá? Por exemplo, Fátima não tem acesso a isso aqui, a Luísa também não tem, o Mirosmar também não tem acesso a esse material, de forma proposital, que é para eles verem e acharem isso bacana. A segunda frase, galera, vamos ver agora como é que a gente pode organizar, tá? Frases perfeitas para apresentar o repertório. Professor, tenho dúvida de como apresentar meu repertório. Toda a redação eu mudo. E acabo no final, na hora do Enem, eu me embanando todo, não consigo colocar a frase, não lembro qual foi o conectivo, não lembro qual foi o termo. E aí reforça. É preciso, no dia a dia, a gente ser repetitivo e passar a entender o tema, o passo a passo. Beleza? Vamos lá. Sugestão para inserir filósofo, para inserir sociólogo, tá? Colocou o ponto, obviamente, né? Aqui está o nosso tópico frasal, então colocaremos um ponto continuando a esse respeito. É oportuno rememorar o pensamento do filósofo X, segundo o qual, e cita o que ele afirma. Perfeito? Veja, não tem como não lembrar disso, tá? Na hora da prova do Enem, porque é algo prático. E a gente tem que procurar essa praticidade, galera. E vocês vão me agradecendo, vão mandar mensagem para mim, agradecendo pela nota 1.000, pelo 980, e aí vocês vão ver que vai dar certo esse ano, com fé em Deus, tá? Ó, outra dica, e aqui vai servir para o D1 e para o D2, tá? Lembrando, até porque não é o início do parágrafo, é o meio, o segundo período. Acerca disso, fulano, sociólogo, cita a nacionalidade, defende que. Sobre isso, o escritor, em sua obra, aponta aqui, sobre esse viés. Então, assim, eu tenho, ó, uma, duas, três, quatro, cinco formas. Vocês só precisarem escolher duas. Uma para o D1, outra para o D2, tá? E tá perfeitinho, do jeito que o corretor gosta. Porque, vejam, há um abismo muito grande. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Vamos reler esse parágrafo aqui, ó, para vocês terem ideia do que é que eu estou dizendo, tá? Vamos lá. Diante desse cenário, a negligência da família quanto ao letramento precisa ser superada. Ponto. Ponto. De acordo com o Jean Piaget, vocês perceberam que há um furo enorme aqui da passagem de um período para o outro? Vocês perceberam isso? Agora, se eu leio, ó, diante desse cenário, a negligência da família quanto ao letramento precisa ser superada. Ponto. Nesse viés, eu consigo interligar melhor. Acerca disso, segundo fulano de tal, percebe a ligação melhor do que iniciar já com o de acordo segundo, tá? Não é que o Enem não aceita, é porque eu acho que a gente flui melhor o texto. E a gente acaba encantando mais o corretor colocando dessa forma aqui. Perfeito? Vamos lá. Ó, para o aqui é o nosso segundo período, tá? Teoricamente, que pode ser, obviamente, alterado. E agora, como é que eu faço, professor, para argumentar esse terceiro período que eu preciso inserir, de certo modo, a minha
a minha argumentação e, ao mesmo tempo, essa exemplificação. E aí nós temos duas formas de fazer isso, tá? Primeiro, na maioria dos temas, só tem caído com causa. Então, eu posso partir da causa para a consequência. Eu posso trabalhar causa, consequência e exemplificação, que é o método, digamos, que tem sido tendência no Enem. Beleza? Esse método que tem sido tendência no Enem. Então, como é que eu vou fazer isso? Loló, utilizou filósofo? Vem para cá, ó. Vem para cá. Utilizou um sociólogo ou uma frase do escritor que tem tudo a ver com o Brasil? Por exemplo, você usa o Ariano Suassuna, que é um escritor brasileiro, né? O Ariano, para trabalhar a desigualdade, não tem melhor. O Brasil é dividido em duas vertentes, né? A dos despossuídos e a dos privilegiados. Tudo a ver com desigualdade social. Eu sei que essa percepção do Ariano tem tudo a ver com o Brasil, porque, de fato, o Brasil é dividido em duas vertentes. Tem os ricos, tem os pobres, os excluídos e os possuídos, né? Como ele chama, é, como ele faz questão de frisar. Então, assim, se eu utilizei algo que não tem nada a ver com o Brasil, no sentido, olha, é o ideal que o Brasil não vive, eu coloco isso aqui, ó. No entanto, a ideia do filósofo não é observada nas relações sociais, visto que aí eu trago uma justificativa para isso. Qual justificativa seria essa, professor? Uma justificativa pontual, tá? Em relação ao núcleo do tema, tá? No entanto, a ideia do filósofo não é observada nas relações sociais, visto que, vamos lá, ó, o letramento não é efetivo no Brasil, o que, por conseguinte, provoca uma série de fatores, né? O que é que provoca esse letramento, né? Provoca a alfabetização, provoca uma, a formação de uma geração não leitora, tá? Aí eu tenho, então, essa percepção. Exemplo disso para quem quiser usar exemplo disso, tá? E o desdobramento. Se eu quiser utilizar, por exemplo, um sociólogo, eu tenho aqui essência. Daqui a pouco a gente vai ver isso na prática, tá? Fiquem tranquilos que eu vou mostrar para vocês uma redação para a gente visualizar. Nesse sentido, né, já que eu não vou trabalhar já que é um sociólogo, ó, sociólogo, nesse sentido. A crítica do escritor ou do sociólogo pode ser evidenciada no cenário brasileiro, visto que, em razão aí eu posso colocar causa do problema, ou seja, que está lá na tese. Se eu usei, por exemplo, negligência da família, eu posso colocar omissão familiar, omissão da parentela, e colocar a consequência dessa omissão. No caso da internet, vamos lá. Deixa eu pegar aqui um exemplo, já que vocês vão ficar com dúvida quanto a essa ideia, tá? Vou apagar aqui rapidinho, tá? Digamos que eu defendo na minha redação que, vamos lá, vou usar aqui a ideia do Mark Barnett, tá? Que é Mark Barnett, que é um sociólogo americano. O que Barnett diz? É o seguinte: o Brasil, ou melhor, o Estado, tá? Seja ele qual for, é inoperante e incapaz de obedecer suas próprias leis. Aí suponhamos, então, que a minha ideia, que vou defender no meu parágrafo, que o problema está na falta de políticas públicas para expandir o acesso à internet no Brasil, tá? Então, eu coloco no meu top frasal, deixa eu voltar aqui, ó, nesse contexto, vale ressaltar que a inoperância do poder público, vale ressaltar a inoperância do poder público como fator primordial para a manutenção do não acesso à internet no Brasil. Aí eu venho para cá agora, ó, sociólogo, cadê sociólogo? Cadê o sociólogo? Aqui. Acerca disso, Mark Barnett, sociólogo americano, defende que o Estado é, por sua essência, inoperante e não consegue obedecer suas próprias leis. Aí eu venho para cá, tá? Nesse sentido,
A crítica do sociólogo pode ser evidenciada no cenário brasileiro, visto que, em razão, aí eu vou colocar a causa, ó, da inércia estatal, muitos brasileiros não têm acesso à internet. Como consequência, aí eu vou trazer uma consequência. Qual consequência poderia trazer com isso? Aí algo que vocês já sabem, galera. Na pandemia, o que foi que aconteceu com a galera sem internet? Está aqui, né? Quem não tem internet hoje tem acesso à telemedicina. Quem não tem internet tem acesso à informação. Quem não tem internet, uma consequência que vocês dominam, tá? E aí a gente vai lembrar isso na prática. Partindo mais um pouquinho para a gente encerrar essa parte das quartos eixos, que eu quero mostrar para vocês a redação, né? Nota 1000. Aprenda agora agora variadas formas de se fazer um fechamento crítico, tá? Eu gosto muito de ironia, tá? Sou um irônico por natureza, então eu vou utilizar sempre isso aqui, ó. O último período, beleza? O último período, quinto período do parágrafo, para fechar o parágrafo com chave de ouro. Desse modo, é ilógico observar um país que espera alcançar o patamar de nação desenvolvida e mantém, ainda mantém parte do povo sem acesso à internet, sem acesso à web, sem acesso à rede banda larga. Fechou. Aí eu quero finalizar com a denúncia, está aqui. Dessa forma, denuncia-se o fato de que, devido à omissão do Estado, o público carente, o povo mais carente, não goza do direito à informação. Por que direito à informação? Direito à internet, que garante a informação. E aí vai. O direito a navegar, né? Enfim, mas no material vocês vão ver lá um monte de sinônimo, tá? Eu posso anunciar uma consequência disso, logo, se a inoperância do governo permanecer vigente, a cidade terá que enfrentar um grave desafio. E aí eu cito o desafio a ser enfrentado. E por aí vai. Então, ó, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco opções para que vocês também escolham, para que vocês escolham duas, tá? Para que vocês escolham duas dessas. E aí o bônus de coraçãozinho do tio, a redação da Indira Morgana, com autorização dela, ela mandou para mim a foto, gostei muito, e vamos lá. A introdução, tá? A redação é nem 2023, lembrando, né? A perspectiva é que as notas saiam agora no dia 16, tá? Aí o que é que eu vou fazer? Eu já coloquei, tá? O tema na plataforma. Então, assim, quem quiser mandar, até para a gente ver como é que ficaria, tal, pode mandar, sem nenhum problema, beleza? Se quiser mandar o espelho, a fotozinha recortada do espelho, até para ver se a nota se aproxima um pouquinho, lembrando, tá? Pode variar até 80 pontos, né? Então, só para a gente ver como ficou essa parada aí. Vamos lá, a introdução. Ah, não pode usar a introdução. Na introdução, a Constituição que está manjada. Indira tirou mil utilizando, né, a Constituição, né? Tá aqui. Só não pode ser muito repetitivo, né? Mas, assim, criar a própria forma de escrever cabe muito bem, ó. A Constituição Cidadã traz, entre outras diretrizes legais, a igualdade entre homens e mulheres nas mais diversas áreas, o que inclui a esfera laboral. Perfeito isso aqui, né? Esfera laboral, porque está falando sobre mercado de trabalho, né? Né? O lar da mulher, né? No entanto, ou no entanto, por que eu usei no entanto, gente? Aqui, o que a Constituição prega acontece no Brasil? Não. Então, assim, sempre vai usar no entanto, não tem jeito, né? Eu diria que 99% dos casos, a Constituição depois coloca no entanto. Eu não digo 100% porque possa ser que alguém tenha uma argumentação um pouco diferente, um pouco estranha, que pode se encaixar aí. No entanto, na prática, a realidade brasileira tem sido diferente do que propõe a lei, sobretudo no que se refere aos desafios para enfrentamento da invisibilidade do trabalho,
de cuidado, o qual, em grande parte, é realizado pela mulher. Logo, debater sobre os principais fatores relacionados à problemática, raiz cultural, ó, as teses, e negligência estatal, é indispensável para a reversão do atual cenário nacional. Enfim, teve uma inovação aqui, tá vendo? Colocou entre essa que isso aqui é muito facultativo, é uma característica da Indira fazer isso e acabou dando certo. E ela repetia isso sempre com as redações. Para mim estava repetido, e corrigia toda semana, mas para ela foi lindo, né? E ela realmente era uma bem aplicada, fazia todas as redações e tal. Então, assim, percebam, uma tese para sair da zona de conforto e a outra zona de conforto. Entende? É isso que eu digo. Nem sempre a gente vai conseguir inovar, vou colocar dois argumentos que ninguém vai usar. É arriscado, né? A não ser que a gente esteja bem seguro daquilo que está fazendo, tá? Mas perceba, né, a negligência do Estado, estatal, que geralmente as pessoas têm usado muito, né, negligência do Estado, mas deu certo. Vamos lá. De início, é válido salientar os impasses relativos ao ausente, ó, já colocou o tema, visibilidade do trabalho feminino de cuidados, decorrente de padrões culturais. Ó, padrões culturais foi retomado aqui como raiz cultural, não é isso? Raiz cultural, padrões culturais. É aquela essência, retomar com sinônimos, aquilo que eu sempre digo para vocês, construída ao longo do século. E está aqui, já tem o nosso tema, tá? Já tem também os padrões culturais, para retomar a tese. Tese e tema. Nesse sentido, ó, a sociedade brasileira naturalizou as atribuições de zelo com o outro e de trabalho doméstico, fundamentalmente as mulheres, como se tais atividades estivessem associadas às suas características biológicas. Vejam, aqui houve uma reversão, né? A Indira prefere fazer dessa forma, colocar o argumento para depois colocar o repertório. E aí continua, ó. Entretanto, e por que entretanto, gente, atente-se à leitura. Vejam, se sentir da sociedade brasileira naturalizar as atribuições de zelo com o outro e de trabalho doméstico, fundamentalmente as mulheres, como se tais atividades estivessem associadas às características biológicas, né? Como se tais atividades estivessem associadas. Mas isso na prática não acontece, não é isso que acontece. Entretanto, ó, segundo afirmava a socióloga, tá vendo? A socióloga, professor, mas usando o entretanto para sociólogo, e aí é aquilo que eu digo, entendeu? Lembra o que eu falei lá atrás? Quando for na sequência, depois, por exemplo, não caberia de certo modo, se isso aqui fosse utilizado anteriormente, tá? Mas vejam, e esse, entretanto, tá, está corroborando com a sociologia, que vai de encontro ao ideal errado que a sociedade criou. A sociedade alimentou, né, que as atividades do lar, a mulher é quem tem que cuidar da casa. Isso é certo? Na prática, né? Pela lógica, não. Culturalmente, sim, é o que vem sendo pregado. Mas hoje, na sociedade do século XXI, não se as pessoas começaram a questionar sobre isso, tá? Então, assim, isso aqui foi dito, só que não é verdade, porque a sociologia diz o contrário, a sociologia é verdadeira, diferentemente da filosofia, entende? Então, assim, entretanto, não é isso que a sociologia diz, não é isso que a sociologia prega. Entende? Então, assim, é nesse viés. Não usa-se no período subsequente, por exemplo. Aqui, nesse período, ó, não caberia utilizar o entretanto, porque estaria utilizando algo errado, tá? Simone de Beauvoir, em seu livro Segundo Sexo, não se nasce mulher, torna-se. Sobre a ótica belvoana, belvoiana, percebe-se, então, que o que vem a ser o escopo feminino não se trata de obra, genuinamente, natureza distinta do sexo, mas sim de uma construção social. Percebe? Ó? É uma construção social. Não é algo relacionado a gênero. Só porque a mulher não é. É uma construção social. A mulher não foi feita para trabalhar em casa somente. Somente a mulher. Ajudar em casa. Perdão. Deixa eu beber uma água aqui. A garganta avisa
porque já passei do horário da aula. Percebe? Então vamos lá. E aí vocês estão visualizando algo interessante, ó. Cadê Loló que sempre me pergunta sobre isso? Por exemplo, os cuidados com o próximo, com as mulheres e não os homens. Ô Loló, na prática, não é isso que acontece? Questionem vocês, né? Para o senso comum, quem deve cuidar da casa? As mulheres. Não é verdade? Para o senso comum, são as mulheres quem devem cuidar da casa. Eu tenho um exemplo. Então, assim, qual é o corretor que vai discordar disso? Não tem como, né? O corretor não vai discordar disso, tá? Porque eu estou fazendo o corretor refletir de algo que acontece, né? Se eu digo, por exemplo, se a redação é sobre trânsito, eu digo que há um senso comum, por exemplo, de que a mulher não sabe dirigir, há um preconceito com a mulher ao volante. Quem que vai discordar disso? Né? Não vai discordar. E aí eu posso, de certo modo, alimentar esse argumento dizendo que há uma construção social. É uma construção social dizer que mulher no volante, né, perigo constante, um preconceito social que vem sendo alimentado ao longo dos tempos, né? Inclusive, que permanece ainda hoje, o que vai de encontro à própria sociologia, que prova de que os acidentes de trânsito acontecem mais com os homens do que com as mulheres. E por que que isso é alimentado ainda? Percebem? Uma exemplificação, ó. E aí, se quiserem também, pode trazer o próprio argumento que foi citado na introdução. A Constituição, né, serve como algo prático também, né? Ó, em consequência disso, dificulta-se a valorização desse tipo de trabalho, em termos legais e remunerativos, contradizendo os preceitos da CC, a Constituição Cidadã. Pois, já que é natural, para o senso comum, não pode ser senso comum na redação, está aqui, ó, pode sim, subtende-se não haver esforço a ser reconhecido. A argumentação aqui, gente, é um senso comum, né? E aí, para finalizar o parágrafo, ó, a frasezinha que eu chamei a atenção de vocês agora há pouco, portanto, corrigir as visões deturpadas é essencial no enfrentamento do problema na nação, né? Ou seja, por que corrigir as visões deturpadas, gente? Porque estamos falando de quê? De padrões culturais. Percebe, ó. Por isso que eu falo, retoma a tese, tanto no tópico frasal quanto no tópico final. Fica bacana isso. Vamos lá. Para o desenvolvimento 2, que foi trabalhar a questão do Estado. Veja, primeiro ela encantou o corretor, tá? Tem gente que fala o seguinte, não, vou colocar o do Estado, que é mais fraca, essa argumentação, e vou colocar outra depois. Fez o contrário, eu até achei isso bacana, né? Primeiro colocou o parágrafo muito escrito, todos eles são bons, né? Mas o outro estava mais, digamos que, chamativo, né? Motivo. Ademais, é imprescindível destacar o falho e papel do Estado, ó, falho e papel do Estado. Colocou negligência do Estado, então a gente retoma com o quê? Falho e papel do Estado, inércia, opa, faltou R aqui, inércia estatal, né? E aí vai, procurando sinônimo, inoperância do governo, para não repetir a retomada. Quanto ao endosso, ó, endosso da invisibilidade no mundo laboral das cuidadoras brasileiras, principalmente a partir de um olhar de um olhar socioeconômico. Perfeito? Vamos lá, vamos dar prosseguimento. Isso acontece porque, conforme apontava o sociólogo Florestan Fernandes, ó, aqui já começou com um repertório, só trazer o repertório, tá? Como eu me sinto melhor lendo e corrigindo também. Mas, enfim, o outro ficou perfeito, começando, com o tópico, depois a argumentação. Vamos lá, ó, desde o final da escravatura do Brasil, pouco foi feito pelo governo no que diz respeito à inserção do negro na sociedade, sendo, naquele contexto, os meninos pretos dirigidos aos trabalhos das feiras e as meninas pretas para o trabalho doméstico. Perceba uma coisa importante, tá? Eu tenho aqui a ideia do Florestan Fernandes, que foi dividida com ponto e vírgula que acaba aqui, né? E aí, a argumentação já começa aqui, ó. Sendo naquele contexto, os meninos pretos dirigidos aos trabalhos nas feiras
e as meninas pretas para o trabalho doméstico. Tem tudo a ver, né, com o que a gente está lendo aqui, que as mulheres culturalmente foram limitadas, que precisam cuidar da casa, os homens não. Assim como de outrora até os dias atuais, pouco foi feito para modificar tal padrão. É esta última a minoria que permanece como empregada doméstica pouco valorizadas, cuidadoras de pessoas mal remuneradas e dono de casa pouco com pouca qualificação educacional e profissional. Vamos lá, ó, cuidadoras, essa última minoria que permanece como empregada doméstica. Vamos lá. Quando ela traz aqui Bruninha Doce, Loló, Fernandinha, Gustavo, quando ela traz aqui, ó, cuidadoras de pessoas mal remuneradas e dona de casa com pouca qualificação educacional e profissional. Gente, qual é a dona de casa que tem muita qualificação profissional? Pelo amor de Deus, né? É, é, enfim. Ô, Bruninha, tá aí a importância, Bruninha, de pesquisar repertório, entende? Da gente não achar que isso é zona de conforto. Pesquisar repertório. Certamente, esse repertório aqui era escrever em alguma redação, né? Não tem como, não sei. Né? E aí, emendar. Por exemplo, essa redação aqui tem um escopo daquele tema trabalho análogo à escravidão. Vocês perceberam isso ou não? Né? Trabalho análogo à escravidão. Era só, de certo modo, ajustar o argumento para o tema trabalho análogo à escravidão. É provável, não sei, não conversei com ela sobre isso, mas é provável, tá? Que essa redação aqui foi o escopo que ela lembrou, por ter pesquisado, por ter estudado a redação, parte a parte, tá? Da redação do trabalho na escravidão. E lembrou do mesmo repertório, que o Floresceu Fernandes é um repertório que eu uso quando debato o tema sobre o trabalho na área da escravidão. E lembrou também daquilo, do menino preto, do menino pobre, da menina, aí só fez a associação de uma coisa com a outra, tá? E aí, ó, para terminar, Dessart gera mais benefícios legais a esse público é medida incontroversa para reverter a invisibilidade e a desigualdade, não apenas para de gênero, mas também de raça e de classe de país. De fato, a redação merecia 1.000, né, gente? Mas vamos fazer uma redação também para tirar 1.000, viu? Foram 60 redações, uma a gente já tem acesso. Eu quero ler com vocês pelo menos umas 30 até o Enem. Algumas vou ler com vocês, outras eu vou disponibilizar. Tem algumas que pode passar. Tem uma redação nota 1.000 que foi em 2020, que não valia nota 1.000, em minha opinião. Eu acho que foi a redação de quarta banca, de divergência. Na quarta banca acontece muito isso, sabe? Dois querem uma 1.000, o outro não quer. Já sofri isso uma vez. Mas, enfim. E a proposta de intervenção, não vou ler, até porque vai ser motivo de uma próxima aula, para a gente debater sobre isso aqui. Mas tá aí, vocês podem ler também, tá? Para a gente, de certo modo, entender o ponto a ponto do quanto essa redação foi escrita. Mas vou ler aqui só o detalhamento, tá? Porque eu gosto muito dessa redação. Ó, dessa forma, o Poder Legislativo, o agente, né? Aí veja o detalhamento, ó, na figura das deputadas estaduais e federais e das senadoras, dada a representatividade dela quanto ao coletivo feminino. Perfeito, né? Isso aqui encanta qualquer corretor, e aí eu sempre digo, sair da zona de conforto é estudar o tema. Ah, beleza, tem um tema, é aquilo que eu chamo sempre a atenção. Façam só uma redação por semana. E façam bem feitas, como estudando, pesquisando o tema mesmo, tá? Indo na internet, pesquisa repertório, pesquisa uma frase, pesquisa uma palavra diferente, porque vocês vão usar. Eu tenho certeza, eu vou perguntar até para ela isso aqui, vou mandar mensagem para ela depois, tá? Perguntar, você lembrou quando estava fazendo a redação do tema que você produziu, eu tive o prazer de corrigir, sobre trabalho análogo à escravidão? Mas certamente, porque o escopo é o mesmo. E é isso que a gente tem que fazer, estudar um tema na certeza que eu posso usar aquele argumento para outra redação. Não adianta a gente dizer o seguinte, mas no Enem eu não vou pesquisar. Mas se no Enem for um tema que vocês pesquisaram, né? É igual estudar, gente, para física. Cai uma questão que você não estudou, você vai acertar? Não vai. A não ser que seja um bom de chute, lembrar, fazendo esforço, perder mais de 3 minutos. Mas se for uma questão de física que vocês estudaram, que responderam a questão, e foram no YouTube pesquisar, vocês vão acertar a questão.
É a mesma coisa a redação, tá? Cair um tema que vocês pesquisaram, que se dedicaram, que buscaram. Gente, não tem para ninguém. Perfeito? Tá? E aqui, ó, como bônus também, eu coloquei para vocês a montagem do tema, como vocês podem montar direitinho, tá? Eu só peguei as partes e coloquei aqui no final. Perfeito, galera? Espero que tenham gostado da aula, tá? Semana que vem a gente tem mais uma aula, manda as redações e vamos lá, vai dar tudo certo, viu? Ô, Loló, eu vou colocar agora, nem vou levantar daqui, viu, Loló? Vou colocar agora para vocês, viu? Vou colocar agora em pouco para gente, é, pra gente estudar. Certinho? Bruninha, é sério, viu, Bruninha? Eu vou visitar Salgado, viu? Vou visitar Salgado. Você vai ser minha guia, viu? Um abraço, gente. Até semana que vem. Ou então até o WhatsApp, viu? Precisar, manda mensagem lá no PV. Um abraço.